Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Apologética. Eu sou Peter Martins e mais uma vez estou muito honrado em vir aqui ministrar essa aula para vocês. Mais uma aula muito importante da nossa série de aulas aí sobre o apologista, sobre a prática da apologética, né? Como nós podemos ser bons defensores da fé. O tema da nossa aula hoje, importantíssimo, os hábitos e as virtudes do apologista, né? O que nós precisamos cultivar para elevarmos a nossa apologética ao próximo nível, digamos assim, né? Em termos de qualidade e, claro, né? De modo que nós possamos, com o nosso trabalho em defesa da fé, também agradar a Deus, que é o nosso objetivo final, digamos assim, de tudo que a gente deve fazer, não é verdade? Então, hoje, hábitos e virtudes do apologista católico. Eu já adianto para vocês que nós trataríamos ordinariamente aqui de 7 tópicos, 7 hábitos e virtudes do bom apologista, né? Só que, claro, o conteúdo dessa aula ficou longo demais, então a gente dividiu, tá? Dividimos aí o conteúdo da aula e numa próxima oportunidade eu devo falar sobre os hábitos e as virtudes que não serão contempladas nessa aula aqui, tá bom? Então, a ideia é que nós falemos aqui sobre 4 hábitos e virtudes que nós devemos cultivar, né, deixando 3 outros hábitos e virtudes para uma próxima aula, tá? Bom, muitos de vocês podem ter caído aqui de paraquedas, estão assistindo essa aula que pertence à nossa Escola de Apologética pela primeira vez aí no YouTube, né? Então, deixa eu dar uma contextualização breve aqui para vocês, como eu sempre tenho feito em todas as outras aulas, tá? O que é apologética? É a defesa da fé, tá? É a área da teologia que se ocupa em produzir, né, uma defesa racional, uma explicação racional das verdades que são reveladas por Deus e que pertencem à nossa doutrina católica. Tá? A apologética envolve argumentos lógicos, o uso de evidências históricas, bíblicas, científicas e o conhecimento da filosofia para responder questionamentos, responder objeções, esclarecer mal-entendidos, né? E dar uma explicação mais palatável, digamos assim, mais fidedigna, mais clara, precisa, sistemática da nossa fé católica, certo? E o apologista, então, é a pessoa justamente que se ocupa dessa tarefa, né? Alguém que se dedica ao estudo da doutrina católica, ao estudo da fé católica, das evidências, da filosofia, da teologia, da história da igreja, para que, com esse material todo, consiga produzir argumentos convincentes, claros, objetivos e eficazes, né, para provar as verdades da fé católica, certo? A apologética tem uma matéria-prima, que são justamente as evidências, né? Evidências históricas, evidências arqueológicas, científicas, o conhecimento da filosofia, da teologia, e tudo isso é utilizado pelo apologista com uma ferramenta que é a sua razão, né? E a técnica, digamos assim, com que o apologista utiliza a sua razão para manipular essas evidências, manipular no bom sentido, claro, né? É a lógica. Então a lógica é praticamente, por assim dizer, a arte que rege os atos da nossa razão, né? Então, a matéria-prima são as evidências, a ferramenta é a razão, a técnica é a lógica e o objetivo é justamente construir argumentos claros, compreensivos e convincentes em favor da nossa fé, para esclarecer dúvidas, responder questionamentos, corrigir erros, fortalecer a nossa fé também, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos, não é verdade? E apresentar, enfim, a verdade da nossa fé para aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente, tá? E muitos de vocês também podem ver por aí, às vezes, a diferença entre o termo apologista, que é o que eu costumo utilizar aqui, e apologeta, né? Alguns se autodenominam apologetas, né? Existe uma diferença entre os dois? Existe. Apologeta é um apologista que também é autor de apologética,
tá? Então, apologeta é aquele que escreve as suas defesas da fé, certo? Então, é um termo um pouco mais fechadinho, né? Com um significado mais próprio, enquanto apologista tem um significado mais amplo. Então, todos nós aqui somos apologistas. E se Deus quiser, um dia, quem sabe, nós possamos, né, nos tornar apologetas também, escritores em defesa da nossa fé, tá? Mas, dada essa introdução, né, eu devo continuar aqui falando sobre os hábitos e as virtudes, que são os assuntos mais propriamente da nossa aula, tá? O que são hábitos? Hábitos são comportamentos ou atitudes que são repetidas regularmente, até que se instalem na nossa própria personalidade, por assim dizer, tá? No nosso próprio ser. De modo que, depois de tanto tempo executando esses atos de forma positiva, consciente, né, eles passam então a ocorrer de modo automático e meio que inconsciente até. Tá? Quer dizer, você faz um esforço tremendo, né, para conquistar um hábito, para adquirir um hábito, mas depois que você adquire, ele passa a fazer parte de você, tá? Daquilo que você é, tá? Ele permanece com você, inclusive, mesmo que você não esteja executando esse hábito. Por exemplo, um pianista, né? Tem uma curva de aprendizado enorme para você aprender a tocar piano. E eu sou tecladista, eu entendo um pouquinho do assunto. Fiz faculdade de música, tudo, inclusive, né? Então, existe uma curva de aprendizado enorme para você aprender a tocar piano, tá? E depois de tantas repetições, de tanto estudo, de tanto esforço, o conhecimento intelectual que envolveu você aprender a tocar o instrumento, né? O treino psicomotor das suas mãos, eles passam a ser assumidos por você já, certo? Até que você, com muita naturalidade, passa a se identificar como um pianista, mesmo quando não está na frente de um piano. Então você encontra seu amigo no transporte público, né? No metrô, no trem, no ônibus, eu sou pianista. Você está a quilômetros de distância da sua casa, mas não importa, porque você já tem o hábito de tocar piano, né? Aquela técnica, aquele conhecimento já se incorporou àquilo que você é, tá? Então, isso é um hábito, tá? Isso é um hábito. Uma série de comportamentos que você adquiriu depois de algum esforço, mas que agora já fazem parte de você, mesmo quando você não está executando ele, certo? Eles, né? Vamos manter o plural aí, né? Os hábitos, eles podem ser moralmente neutros ou eles podem ser bons ou maus, tá? Os hábitos maus são os vícios, ok? E não confundir vício com dependência química, tá? Alguém pode ser, por exemplo, dependente químico de um remédio, né? Embora isso não implique nenhuma falha moral, ok? Ou alguém pode ser viciado, por exemplo, em videogame, viciado em pornografia, tão comum hoje em dia, né? Embora isso não envolva diretamente uma dependência química, tá? Então, o vício moral e o vício, digamos assim, químico, né? A dependência química não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Então, os hábitos maus são chamados vícios, tá? E os hábitos moralmente bons são chamados virtudes, tá? E, no entanto, nós temos também os hábitos moralmente neutros, como é o caso ali do pianista, né? Então, ser músico é você cultivar um hábito moralmente neutro, ok? Ele pode ser tanto bom quanto mal, a partir do momento que você utilize aquele hábito para o bem ou para o mal, tá? No entanto, por exemplo, ser preguiçoso é cultivar um hábito moralmente mal. Não existe a preguiça, né? Não existe como você utilizar a preguiça para o bem, como você utilizar a música para o bem ou para o mal, né? A preguiça é moralmente mal e ponto, certo? Não dá para você converter ela para uma preguiça boa, né? E da mesma forma, a caridade, por exemplo, é um hábito moralmente bom. E não existe como você exercer o hábito ou a virtude da caridade de forma má, né? Você simplesmente não estará exercitando a caridade, né, dessa forma. Então, hábitos moralmente neutros, certo? Hábitos maus,
são chamados vícios e hábitos bons são chamados virtudes, tá? O que são as virtudes? Vamos entrar nesse meio aí, tá? Além de considerá-las como hábitos bons. São disposições morais e também espirituais que nos orientam a agir de acordo com o bem e com a verdade. Porque, claro, se a virtude implica algo moral, certo? E se é moral, implica um bem e uma verdade, tá? Então, da mesma forma que um pianista adquire as suas habilidades através de muito treino, as virtudes também são conquistadas a partir de atos repetitivos e conscientes, com muito treino, com muito esforço, até que, como eu disse, né, esses hábitos bons, esses atos bons, eles se incorporem e se tornem uma qualidade que você adquire e que passa a fazer parte de você, mesmo quando você não está exercendo aquela virtude, né? Não está atualizando aquela virtude, né? Uma pessoa não é caridosa só quando ajuda um mendigo, né, na rua. Ela é caridosa mesmo quando não está executando nenhum ato de caridade, né? Aquilo já faz parte da natureza dela, digamos assim, né? E as virtudes, elas têm então duas fontes, tá? Elas podem ser naturais, humanas, ou podem ser divinas também, né? Existem virtudes que nós adquirimos com muito esforço, certo? Mas existem virtudes sobrenaturais que Deus nos infunde, tá? Claro, isso não independe que nós apliquemos o nosso esforço para desenvolver essas virtudes que Deus nos infundiu, né? Mas, de todo modo, a fonte dela é divina, né? Por exemplo, as virtudes teologais, né? Fé, esperança, caridade, Deus nos dá no batismo, certo? E quando nós somos batizados enquanto crianças, a gente não tem nossas capacidades para desenvolver essas virtudes que Deus já nos infundiu, né? No entanto, conforme nós vamos crescendo e adquirindo nossas capacidades intelectuais e volitivas da nossa vontade, a gente aí sim consegue desenvolver essas virtudes, mas que Deus já nos infundiu, ok? Deus já nos infundiu. Então existem as virtudes teologais, como a fé, esperança e a caridade, por exemplo, né, que nós recebemos no batismo, que são de origem divina. E existem as virtudes cardeais, né, temperança, justiça, fortaleza, prudência, que são virtudes que nós conquistamos com o nosso esforço, são virtudes humanas, embora elas também possam ter uma origem divina, tá? Deus pode sim nos infundir a temperança, a justiça, a fortaleza e a prudência, certo? Não existe, digamos assim, a temperança, a justiça, a fortaleza e a prudência humana e também como que uma versão de todas essas virtudes divinas, né? Que Deus pode sim nos infundir, tá? E qual que é a diferença então das virtudes humanas para as virtudes divinas? Em primeiro lugar, claro, a origem, né? As virtudes humanas têm origem no homem e as virtudes divinas têm origem em Deus, ok? E também elas se diferem quanto à perfeição. As origens humanas, elas nos levam até o limite das nossas capacidades humanas. No entanto, as virtudes sobrenaturais, aquelas que Deus nos infunde, elas nos dotam de capacidades sobre-humanas, né? Elas nos capacitam a agir para além das nossas capacidades humanas, ok? Então elas são muito mais perfeitas que as virtudes puramente humanas, tá? Então, meus caros, os hábitos e as virtudes que a gente vai conhecer hoje são fundamentais, hoje e também numa próxima aula em que eu der continuidade a esse assunto, tá? São fundamentais para o nosso trabalho em defesa da fé, tá? Fundamentais, porque justamente são essas virtudes, são esses hábitos que vão aperfeiçoar o nosso trabalho, que vão fortalecer a nossa capacidade de explicar e de defender aquilo que a gente crê, tá? De maneira clara, de maneira eficaz, né, convincente. E quais são então esses hábitos? A gente vai começar hoje com oração, estudo, diálogo e clareza, certo? E numa próxima aula a gente vai falar sobre a fé, a esperança e a caridade, né, e a sua importância para o trabalho do apologista, tá? Então hoje são 4 virtudes, 4 hábitos que nós vamos estudar: oração, estudo, diálogo e clareza,
tá? E como vocês já conhecem o meu modo de expor aqui, né? Sem tanta enrolação e de modo muito sistemático, a gente tem alguns tópicos que serão contemplados em cada um desses hábitos, tá? O que é, porque é importante, de maneira geral, a sua aplicação na defesa da fé, tá? Nós vamos ver também os vícios opostos e o quanto eles podem prejudicar o nosso trabalho em defesa da fé e, principalmente, o mais importante, depois de todo esse conhecimento, como nós conquistamos e como que nós desenvolvemos esses hábitos e essas virtudes para que nós sejamos, então, apologistas melhores, mais capacitados. Tá bom? Bom, 15 minutos de introdução, vamos tentar matar no máximo em 1 hora agora esses 4 hábitos que nós temos para estudar, tá? Comecemos então, meus caros, pela oração, tá? A oração, ela é, por definição, a elevação da nossa alma até Deus. Então prestem atenção. Olha só o que eu estou falando. Oração é a elevação da nossa alma até Deus. Eu não estou falando aqui que oração é você falar palavras. Eu não estou falando aqui que oração é você mentalizar alguma coisa, né? Ou você ir no templo, né? Na igreja. Oração é você elevar a sua alma até Deus. Como que você faz isso? Numa conversa íntima e pessoal com Deus, aí sim, né? Durante uma oração silenciosa, numa meditação, por exemplo, né? Na recitação do rosário, aí sim, certo? Numa vivência litúrgica, aí sim. Mas você precisa fazer tudo isso com a elevação da sua alma até Deus, certo? Senão, a sua assistência, né, a Santa Missa, sua vivência litúrgica, não vai gerar fruto, né? A sua recitação do rosário não vai passar de vãs repetições de que tantos protestantes nos acusam, né? E a sua conversa íntima e pessoal com Deus, sem elevar a sua alma a Deus, na verdade vai ser uma ilusão, né? Vai ser como é que é? Um monólogo. Você vai estar falando sozinho. Essa aqui é a verdade, tá? Quais são as finalidades da oração? Principalmente o louvor e a petição, tá? O louvor é a finalidade mais nobre da oração, por assim dizer, né? É pelo louvor que nós reconhecemos a grandeza de Deus, que nós tributamos a Ele a nossa honra e a nossa veneração e a nossa adoração, tá? E a petição é uma nota típica da oração, tá? Uma nota típica. Quando nós pedimos algo a Deus, isso implica necessariamente que nós nos reconhecemos completamente dependente de Deus. Isso é muito bom, Deus se agrada disso. Deus quer que nós sejamos totalmente dependentes deles. Por isso a petição é essa nota típica da oração. E nós precisamos sempre pedir com insistência as coisas de que nós precisamos, principalmente quando essas coisas colaboram para com a nossa salvação, né? E para com a salvação dos nossos, tá? Por que a oração é tão importante, né? Qual que é a necessidade da oração? Bom, ela é necessária absolutamente para a nossa salvação, tá? Quem não reza vai para o inferno, né? Santo Afonso Maria de Ligório já dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Por quê? Porque é justamente pela oração que nós recebemos de Deus as graças que nos conduzem à salvação, tá? E também, claro, é pela oração que nós tributamos a Ele a honra que lhe é devida, cumprindo assim o nosso dever máximo de justiça, certo? O nosso preceito de justiça, perdão, ele é cumprido através da oração, principalmente da oração na Santa Missa, né? Mas também da sua oração pessoal, tá? Então, nós todos temos um dever para com a justiça. Justiça é dar ao outro aquilo que é devido. Quando você considera essa realidade em Deus, ou seja, dar ao outro o que lhe é devido, implica também você dar a Deus a honra que lhe é devida, né? Essa virtude da justiça se torna propriamente a virtude da religião. A virtude da religião é você tributar a Deus aquilo que é devido a Ele e somente a Ele, né? O seu culto de adoração, tá certo? Por que a oração é tão importante para nós católicos, tá? De forma geral? Porque ela fortalece a nossa relação com Deus,
tá? Ela fortalece a nossa fé e aprofunda a nossa compreensão, inclusive dos mistérios da revelação divina, tá? Então, pela oração, nós, principalmente na meditação da Sagrada Escritura, né? Ou numa conversa silenciosa com Deus, né? Nós somos inspirados pelo próprio Deus, né? A orar como o Espírito Santo quer que nós oremos. E isso nos faz compreender, sem dúvida, né? Muito mais profundamente os mistérios que Deus quer nos revelar, né? E além disso, a oração proporciona para nós a graça necessária justamente para enfrentar os nossos desafios como cristãos, de modo geral, como católicos, né? Os desafios da vivência da fé, da fidelidade a Deus, tá? E, de modo mais próprio, para nós que queremos defender a fé, né? Os desafios da missão de sermos defensores da fé, de sermos apologistas, tá? Como lidar com objeções, como lidar com dificuldades, tá certo? Então, tudo isso nós alcançamos pela oração, tá? Na apologética, a oração ela é imprescindível, tá? E existem algumas razões para isso. Primeira, se eu tiver indo... Bom, eu ia falar que se eu estivesse indo muito rápido, vocês me avisam, mas não é uma live, né? Então, não vai adiantar nada vocês me avisarem, né? Tá gravado. Mas eu preciso realmente seguir um pouco rápido, porque senão o nosso tempo estoura, né? As minhas aulas já têm passado de 1 hora e eu não quero mais que isso aconteça, né? No entanto, eu acho que o conteúdo ele está bem organizado, ou melhor, organizado o suficiente para que mesmo com uma exposição rápida você consiga compreender, tá bom? Porque para o apologista a oração é tão importante, tá? Porque, primeiro, ela regula a nossa vida moral, tá? Pela oração nós alcançamos as virtudes da pureza e da temperança, que nos eliminam os vícios da luxúria e da gula, que são os dois inimigos principais da vida de estudos, tá? Luxúria e gula são os dois inimigos principais da vida de estudos, que nós devemos terminantemente abolir da nossa vida. Difícil, mas nós temos que lutar, tá? E nós vamos alcançar pelas virtudes da pureza e da temperança alcançadas mediante a oração e o exercício, é claro, né? O exercício dessas mesmas virtudes, né? Através da penitência, enfim, né? Das nossas abnegações diárias aí, tá? Mais um ponto, tá? Em que a oração regula a nossa vida moral. Ela purifica as nossas intenções. Então, com isso, a gente evita a superficialidade, a gente evita o orgulho intelectual, o apego às nossas próprias opiniões e ordenamos o nosso trabalho apologético, a nossa defesa da verdade, né? Aquilo que realmente deve ser. Não ganhar instrumentos, não ganhar argumentos, mas ganhar almas, certo? Ganhar almas. Então, a oração purifica também as nossas intenções. E pela oração, nós somos libertos das nossas paixões terrenas, né? Paixões, entre elas, aquilo que eu falei no primeiro tópico aqui, com respeito à virtude da pureza e da temperança, né? As paixões terrenas mais baixas são a luxúria e a gula, tá? E a oração nos liberta dessas paixões e de outros apegos também terrenos, né? E com isso dispõe o nosso intelecto para que nós alcancemos as verdades superiores, tá? As verdades da fé, que são as verdades com as quais nós lidamos, né? O Frank Sheed, que é um apologista americano falecido já, enfim, escreveu muito, né, nos Estados Unidos, ele dizia que o homem que conhece o universo do espírito, ou seja, a vida espiritual, anda de pé. O materialista abraça a terra, tá? Em algum grau, se nós não deixarmos de buscar os prazeres sensíveis desse mundo, se nós não abandonarmos, né, os vícios que nos mantêm apegados aqui, preguiça, gula, luxúria e todos os outros apegos terrenos, né, apego a bens materiais, etc., nós estaremos sendo de alguma forma materialistas, né? E com isso abraçaremos a terra, né? Essa aqui é a verdade, tá? Mais um motivo
né, do porquê que a apologética é tão que a oração é tão importante para a apologética. Veja, o Seth Yanges dizia que a verdade ela é uma participação no intelecto divino. A verdade é uma participação no pensamento divino, tá? Então você buscar a verdade requer o cultivo de uma conexão direta com a fonte dessa verdade. E a fonte dessa verdade é Deus, né? A oração é o que permite que nós estabelecemos essa conexão com a fonte das verdades que nós vamos conhecer, que nós vamos amar, que nós vamos obedecer, né? E que nós vamos defender. Através da oração, mais um motivo, tá? Nós podemos receber iluminações divinas que nos levam a uma compreensão mais profunda das verdades de Deus. E aqui eu recorro a uma cena belíssima da vida de Santo Tomás, né? De Santo Tomás, que quando ele tinha dificuldades intelectuais mesmo, né? Para resolver algum problema da filosofia, da teologia, ele reclinava a sua cabeça sobre o sacrário, né? Reclinava a sua cabeça sobre o sacrário, em oração profunda, né? Pedindo a Nosso Senhor sacramentado os auxílios do alto, né? A ele que foi talvez uma das pessoas mais inteligentes que já pisou esse mundo depois do próprio Cristo, né? Então veja que imagem bonita, né? Um homem que foi uma mente brilhante, né? Totalmente voltado a Deus, entendendo perfeitamente o lugar que ocupa nesse mundo, né? E as suas limitações, totalmente dependente de Deus. É assim que nós devemos ser também, né? Junto com Santo Tomás, né? A oração também desenvolve a nossa humildade intelectual, porque nos lembra que nós somos o tempo todo criaturas finitas e limitadas, como Santo Tomás, né? Nos lembra com essa cena que eu acabei de narrar, né? Então nós somos dependentes da sabedoria divina, nós somos dependentes do auxílio divino, tá? E por fim, a oração fornece a força e a perseverança necessárias para enfrentar os desafios, né, que o apologista, o defensor da fé, encontra no dia a dia, né? E buscar a verdade, buscar o conhecimento, buscar a defesa da fé, tá bom? Então, por isso, a oração é tão importante para o apologista, né? E por isso que nós devemos cultivar, então, a nossa vida de oração. Agora, existem alguns vermes roedores, digamos assim, desse hábito, né? Que são os vícios opostos. E um deles é justamente a tibieza, que é a preguiça espiritual. A tibieza se opõe diretamente à oração, né? E ela torna você, meu caro amigo apologista, um hipócrita, né? Porque um apologista, um defensor da fé que não tem uma vida espiritual, né, que não vive efetivamente as verdades que defende, não é muito diferente que um socialista de iPhone, né? É tão hipócrita quanto, vamos ser bem sinceros, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? E evitar esse tipo de situação, tá? Frieza na fé, né? Tibieza, preguiça espiritual, isso é inadmissível, tá? A gente precisa buscar manter a disciplina, por mais árdua que nos pareça, tá? E é difícil mesmo, tá? Eu tô aqui me colocando junto com vocês. Eu também tenho essas dificuldades, né? Não pensem que eu tô aqui ensinando todas essas coisas para vocês, que eu já tô na sétima morada. Tô muito longe disso, muito longe, né? Mas essas são verdades que a gente conhece, né? Que a gente consegue aplicar na nossa vida, na nossa missão de apologistas. Então não tem por que você não passar essas verdades adiante na medida que você busca vivê-las também, ainda que com dificuldades. Esse é o meu papel aqui. Eu busco viver essas verdades que eu ensino a vocês, no entanto, não sem as dificuldades que todos nós vamos enfrentar. Eu também compartilho dessas dificuldades com vocês, tá? Um outro vício oposto à oração é o orgulho, né, que vai gerar a autossuficiência. O orgulho, ele fecha a nossa mente para a verdade pura e simplesmente, né? Então, ele desvia justamente a finalidade da apologética, que é ganhar um argumento. Aquilo que era ganhar almas, ao invés de ganhar um argumento,
né, se torna ganhar um argumento ao invés de ganhar almas, né? Essa que é a verdade. E com isso, né, você vai perder toda a sua credibilidade, certo? Pelo amor de Deus, né? A gente precisa evitar. O resultado é que, sem rezar, você vai para o inferno defendendo a fé. Olha que coisa linda, né? Vai defender a fé no colo do capeta. Ninguém quer isso, né? Então, a gente precisa combater esses vícios com a oração. Como que a gente adquire o hábito da oração? Com esforço, com repetição e com disciplina, tá? Então, meu caro, minha cara, não tem outro caminho, tá? Você precisa determinar no seu dia um horário específico para a sua oração diária. Seja o Santo Terço, a liturgia das horas, um momento para leitura orante da Sagrada Escritura, ou de uma meditação, de um outro escrito, ou até mesmo uma oração silenciosa, sem auxílio nenhum de livros, né? Você precisa incluir isso dentro da sua rotina, tá? Estabelecer um cronograma, de repente, semanal ou mensal, né? Para a sua vida sacramental, confissão toda semana, confissão a cada 2 semanas, pelo menos uma vez por mês, pelo amor de Deus, né? Uma missa semanal além do domingo, pelo menos uma, né? Quão bom isso vai ser para a sua vida de oração, né? Comungar o Cristo uma vez além do domingo. Quem dera pudéssemos ir todos os dias, né? Então é preciso que nós façamos esse esforço, né? É preciso que nós façamos esse esforço, tá? Depois, nesses momentos de oração, orar por aqueles que questionam a nossa fé. Olha só como isso é uma motivação importante para a gente cultivar esse hábito, né? Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Isso inclui os inimigos da fé também. Aqueles que nos questionam, né? Aqueles que nos trazem objeções, aqueles que satirizam a nossa vivência da fé, de repente, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, de escola, né? Oremos por eles, né? Ofereçamos as santas missas, nossas intenções na Santa Missa por eles, né? Importante a gente fazer isso, né? E perseverar na oração, mesmo que nós tenhamos muita dificuldade, aquele momento de secura espiritual, de falta de inspiração, nós precisamos confiar, né, na misericórdia e no amor de Deus, gente, certo? Então não é momento, né? Quanto mais dificuldade a gente tem, mais a gente precisa se agarrar em Deus, né? E às vezes a nossa atitude é ao contrário disso. Eu estou com dificuldade, eu abandono Deus, né? A gente precisa parar com isso, né? E voltar realmente nosso coração para nosso Senhor através da oração, tá? Principalmente nos momentos de dificuldade, tá? Quem sabe aí, isso é muito difícil, mas não é impossível, né? Buscar direção espiritual, encontrar um bom padre, né? Que conheça bem da doutrina católica, da doutrina moral católica, da vida espiritual, né? Da teologia da vida espiritual, e que possa nos orientar aí, né? Nos dirigir, né? O diretor espiritual é o treinador, é o equivalente a um treinador de um esportista, né? Um preparador físico, né? O diretor espiritual é o preparador espiritual, né? Então é essa mentalidade que a gente tem que ter. Tem que ser alguém experiente, alguém douto, realmente sábio, né? Que não é difícil, sinceramente, de você encontrar, mas que também não é possível. Mais um motivo para a gente rezar, né? Vamos rezar para que Deus nos dê aí um diretor espiritual, tá? Então está aí tudo que eu tinha para falar sobre a oração, que foi o primeiro hábito que a gente estudou até agora, tá bom? O segundo hábito é justamente a estudiosidade, tá? Estudiosidade é a virtude que se refere ao empenho, à dedicação e à disciplina no processo de aquisição de conhecimento, tá? Ela pertence a uma virtude maior, que é a virtude da temperança. A virtude da temperança é uma virtude cardeal. A estudiosidade está dentro da temperança, é como que a temperança aplicada aos estudos, tá? A temperança aplicada ao sexo é a castidade, né? A temperança aplicada à comida é a moderação. A temperança aplicada aos estudos é a estudiosidade, certo? Todo e qualquer
processo de aquisição de conhecimento, meus caros, tá? Precisa ser regulado por essa virtude, tá? Isso implica leituras, assistência de aulas, sejam presenciais ou virtuais, né? Aquela nossa disposição interior, né, em buscar conhecimento nas nossas situações mais ordinárias, de repente, do nosso dia a dia, né? Tudo isso precisa ser regulado pela virtude da estudiosidade, tá? Ela também pode ser, ela também regula, inclusive, a ordem das disciplinas que nós precisamos aprender, né? Lembrem do que eu elenquei aqui para vocês algumas aulas atrás, né? Como nós devemos começar na apologética, Novo Testamento, Catecismo, Objeções e Lógica. Esses são os 4 pilares que todo apologista iniciante deve começar, né? E isso precisa ser ordenado pela virtude da estudiosidade, porque senão o seu estudo vira uma bagunça, né? Você lê o Novo Testamento aqui, sem compreender alguma coisa aqui, você já vai para a Suma Teológica e depois você procura outros livros com conteúdos mais densos, sem ter compreendido ainda aquilo que é basilar para o seu conhecimento, e isso vira uma bagunça tremenda e, no final das contas, não rende nada o seu estudo dessa forma. Por isso, a ordem no processo de aquisição de conhecimento é tão importante. E a estudiosidade é que vai nos ajudar a isso. Então, é uma virtude que nós precisamos buscar, conquistar e cultivar, né? Fazer com que ela seja interiorizada por nós. Pois bem, qual que é a finalidade da estudiosidade? É justamente moderar o nosso apetite de conhecimento e a busca da verdade, justamente para que não se perverta em curiosidade, que é uma espécie de gula intelectual, né? E nem em preguiça intelectual, que é justamente a falta de apetite de conhecimento, tá? Todos os homens, isso Aristóteles diz na sua Metafísica, tá? Todos os homens naturalmente desejam conhecer. Então, se é assim, é natural, já era esperado que nós tivéssemos uma virtude que moderasse esse desejo de conhecimento, né? Então, por isso, a estudiosidade é tão importante. Todos os nossos desejos, eles devem ser moderados por virtudes. E o desejo pelo conhecimento é moderado pela virtude da estudiosidade, tá? Para o apologista católico é crucial, tá? Somente a estudiosidade, o hábito do estudo, é que permite o aprofundamento e a consolidação do conhecimento sobre a nossa fé, né? E também dos assuntos correlatos, que são importantes para a nossa defesa da fé. A teologia, a filosofia, a história da igreja e etc. Tá? Somente a estudiosidade prepara o apologista, prepara o defensor da fé para responder de forma eficaz e fundamentada às objeções e perguntas sobre a fé católica. Né? Alguém que não tem essa virtude não vai saber, por falta de conhecimento, expor, né? Uma boa resposta, né, aos questionamentos que nós recebemos, ou às vezes tem o conhecimento, mas não consegue sequer formular os argumentos corretos, né? Falta esse hábito, falta essa virtude. Alguém que tem, você já consegue identificar naturalmente como, né, essa pessoa consegue expor bem aquilo que é próprio da sua fé, né? O apologista que não estuda, ele vai defender o quê, afinal de contas, né? É um guerreiro sem armas, né? Incapaz de defender a fé que proclama ter, a fé que diz ter, que diz professar, né? É uma pena que nós tenhamos gente assim, mas é o que mais existe, né? Gente sem catequese, gente que não estuda, que não se forma sobre a própria fé, que não sabe defender, né? E o apologista que estuda, mas de forma desordenada, ele vai explicar o quê? Né? É um soldado sem armas. Aliás, é um soldado com armas, mas sem treino. Né? O que é mais perigoso ainda, porque ele tem aquilo que poderia defender, né, os seus, mas coloca em risco os seus. Certo? E justamente
na apologética, a estudiosidade é o que vai proporcionar, né, com que nós apresentemos argumentos sólidos, argumentos convincentes, bem embasados em defesa da nossa fé, e isso é simplesmente o cerne do nosso trabalho. Sem isso não existe apologética. Sem estudiosidade não existe apologista, tá? Então, por favor, vamos todos nos empenhar, tá, em conquistar de fato essa virtude, tá? Em conquistar esse hábito, tá? Existem aí dois vícios opostos, tá, à estudiosidade. Um por excesso e outro por defeito. Eu já falei deles, né? Por excesso é a curiosidade, é o apetite desordenado do saber. Ele se manifesta na desordem do objeto, ou seja, quando você inverte a ordem dos assuntos que você deveria estudar, né? E você busca aprender coisas que, pelo menos por hora, são inúteis, né? Ao invés de você se deter aquilo que é fundamental, tá? Você se interessou por apologética ontem, mas já vai para a Suma Teológica, por exemplo. Isso é um absurdo, né? Você precisa ordenar a sua vida de estudos, tá? Ou você vai argumentar com protestantes antes mesmo de ter uma base na sua própria fé católica, uma base forte do catecismo, da escritura. Isso vai fazer você colocar sua fé em risco. E olha, gente, eu cometi esse erro, tá? Foi o primeiro passo. Quando eu fui desafiado por um amigo que queria conversar sobre as coisas da fé, muitos de vocês já conhecem a minha história, a primeira coisa que eu fiz, abrir o catecismo, estudar o que a fé católica ensina? Não. Eu fui ver o que os protestantes ensinavam. Olha só, coloquei a minha fé em risco, foi por benevolência e misericórdia de Deus que eu fui preservado de cair no erro protestante, né? Graças a Deus, Deus me preservou disso de fato. E é um erro você fazer isso, né? Quando você se expõe a doutrinas que não são a sua, antes de ter uma base sólida na sua doutrina, né, você coloca a sua fé em risco. É importante que você conheça a fé católica, aquilo que ela ensina no catecismo e aquilo que ela ensina na própria Sagrada Escritura, para depois você buscar construir um diálogo, né, construir a sua defesa da sua fé, certo? E não buscar pura e simplesmente conhecer o que os outros creem, porque isso não interessa. Interessa defender a sua fé. Você só precisa conhecer o que os outros creem na medida que isso serve à defesa da sua fé, tá bom? E também existe uma desordem prática, que é a desordem da disciplina. Então você não tem horário, né? Você se perde na quantidade de leituras, quer dizer, você lê 10 livros por dia, né, simultaneamente, sem ter uma capacidade realmente bem estabelecida para conseguir dar conta dessas leituras. Então você lê diversos assuntos diferentes no dia e acaba não retendo nada, né? É uma espécie de gula intelectual mesmo. Isso se manifesta até mesmo na compra de livros. Você compra um monte de livro e deixa lá guardado na estante. Não serve para nada. O outro vício, por defeito, é a preguiça intelectual, que é a superficialidade e a falta de compromisso com os estudos, né? Falta de compromisso não somente com os estudos, mas com a verdade em si, né? Porque o estudo é um instrumento para você conhecer a verdade. Se você não tem o estudo, falta o seu compromisso com a própria verdade, né? É uma espécie de omissão voluntária de aprender coisas que nós temos obrigação de aprender, né? Então isso é muito complicado, né? Você imagina ser submetido a uma cirurgia com um cirurgião que deveria aprender as técnicas de cirurgia, mas simplesmente se omitiu, né? Por preguiça, e não estudou o suficiente, né? Nós que queremos defender a fé, nós devemos combater essa preguiça intelectual, né? E nos deter de fato a estudar aquilo que é a nossa obrigação, tá certo? Como resultado, esses dois vícios vão gerar argumentos fracos, argumentos falaciosos, argumentos inconsistentes. Isso vai prejudicar a sua credibilidade enquanto apologista católico e, claro, vai descredibilizar a própria igreja, né? Como eu falei em umas aulas passadas aí,
Quando o apologista vai mal, toda a igreja perde. Porque muitas das vezes as pessoas têm contato com a doutrina católica pela primeira vez através de você que vai defender a fé. Então, se você faz uma defesa ruim da fé católica, a visão que vai ser construída na mente dos que veem a sua defesa ruim vai ser que a própria fé católica, né, a doutrina católica em si mesma, é inconsistente. Toda a igreja perde. E olha, como eu já vi gente inteligente, do lado da verdade, perder debate, tá? Por negligência, tá? Por preguiça, tá? De não ter o rigor necessário, né, para você fazer uma boa defesa da sua fé, tá? Como conquistar? Da mesma forma que a oração, né? Disciplina, estabelecer metas de estudo que sejam metas claras e realistas, né? Definir as áreas de interesse e aprofundamento que você tem, organizar um cronograma de estudo, até mesmo estabelecendo os títulos que você deve ler daqui para frente e seguir esse programa, essa programação à risca, né? Estabelecendo metas, de repente, diárias, semanais, mensais, metas de tempo de estudo ou de produção mesmo. Lê um artigo, escreve, estuda, compartilha, né, com os outros. Isso é muito importante, tá? Você deve buscar fontes confiáveis para aprofundar o seu conhecimento. Então, livros, artigos, vídeos e cursos teológicos, filosóficos, né, outros especialistas em apologética que tenham aí ao menos um reconhecimento geral da nossa comunidade católica, certo? Participar de grupo de estudos, o que é muito bom, né? Algo que a gente, inclusive, tem por propósito oferecer aqui na nossa escola, né? Claro que não é um grupo presencial, mas nós temos a nossa comunidade de alunos em que todos nós podemos compartilhar das nossas dificuldades, das nossas necessidades e tudo mais, né? Participar também de encontros, conferências, enfim, tudo isso é muito proveitoso, né? Praticar leitura ativa. O que é a leitura ativa? É você dialogar com o livro que você está lendo, ou melhor, dialogar com o autor, né? Não simplesmente consumir aquele conteúdo, ler de forma passiva, mas buscar entender mesmo quais são os pontos centrais do argumento, fazer anotações, marcações, tudo isso é muito importante e vai fazer, inclusive, com que você retenha esses conteúdos de forma muito mais eficaz, tá? Tomar notas, resumir, né, os pontos principais de um argumento, dos tópicos que você vai analisar, isso é muito importante, e depois compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, tá? Através de discussões, de debates, de aulas, produção de conteúdo na internet, de repente, ou até mesmo simplesmente pegar seus familiares, né? Seus amigos e compartilhar as coisas que você aprende com eles. O ensino, né, faz parte do processo de estudo também. Eu sempre falo que a escola de apologética ou cooperadores nada mais é do que uma forma que eu encontrei de compartilhar aquilo que eu estudo, porque eu não sou um grande mestre, eu não sou um grande professor, certo? Vocês sabem disso, vocês assistem as minhas aulas e vocês assistem às aulas dos nossos professores aqui que são muito melhores que eu, mas esse é o modo que eu tenho, inclusive, de concluir, né, o meu processo de estudos. Quando eu estudo alguma coisa, eu venho para a internet, eu venho falar com vocês aqui na escola, no Cooperadores, nos grupos, né? E compartilho com vocês o que eu aprendo. Muito bem, e vamos para o nosso próximo hábito aqui então, que é o diálogo, tá? O diálogo, que é uma palavra muito cansada já hoje em dia, que ninguém aguenta mais, mas vocês vão entender o que eu quero dizer aqui, tá? Não se trata de uma conversa ocasional, simplesmente com alguém que você discorda, mas é uma inclinação, né? Uma inclinação realmente para discutir as coisas relacionadas à sua fé, né? Discutir questões apologéticas. E isso nas mais diversas situações em que você pode se encontrar, na sua família, nos seus amigos, na escola, faculdade, trabalho, tá? A gente está falando aqui de hábito. Então, o hábito do diálogo é aquela disposição
de não deixar nenhuma oportunidade de compartilhar sua fé passar, tá? Propriamente é isso que eu estou dizendo, certo? Aquela disposição interior de não deixar passar nenhuma oportunidade para você compartilhar a sua fé. E o diálogo, né, esse hábito que nós adquirimos de não deixar as oportunidades passarem, ele tem por finalidade justamente colocar em prática aquilo que nós aprendemos através do estudo, certo? Então, no final das contas, o diálogo é a apologética na prática, tá? Ou melhor, é uma prática da apologética, né? De nada vai adiantar você estudar, mas sem compartilhar com as pessoas, principalmente as pessoas que estão ao seu redor, aquilo que você aprende, né? Sem defender a fé efetivamente, você vai ser um apologista de gabinete e isso não é legal, né? A gente precisa estar disposto realmente a adquirir essa virtude do diálogo. E as pessoas que de repente são mais tímidas, né, podem sofrer um pouco com isso. Eu sou extremamente tímido, apesar de estar aqui ministrando uma aula para vocês, de expor a minha cara, né, na internet, é muito difícil fazer esse trabalho para mim, né? E o hábito do diálogo precisa ainda para mim ser um esforço tremendo, precisa ser um esforço constante, porque é de fato um exercício difícil de executar, né? Mas a gente não pode se acovardar. Se você sabe argumentar, se você tem segurança, se você tem propriedade, né, daquilo que você estudou e aprendeu, você não pode deixar a oportunidade passar, tá? Isso é muito importante, tá? Por que é tão importante o diálogo? Terminei falando que é importante para falar de importância depois, né? Porque uma coisa é você estudar e formular os seus argumentos. Outra coisa é você apresentá-los efetivamente a alguém que possa, inclusive, oferecer contra-argumentos. O diálogo, então, ele ajuda você, enquanto apologista, né? Nós todos, enquanto apologistas, a encontrar os nossos pontos fracos, tá? Nos nossos próprios argumentos ou na nossa exposição dos nossos argumentos. Porque às vezes o argumento é muito bom, mas a gente expõe de forma ruim, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? E além disso, nos ajuda, né, a entender como as pessoas lidam com o nosso argumento e entender os problemas reais, né, que dividem as pessoas em crenças diferentes. Meus caros, estou fazendo uma série de cortes aqui, vocês devem ter percebido, porque eu tive uma crise de tosse, né? Eu vou tentar falar de forma mais calma e mais leve a partir de agora, para que eu consiga pelo menos chegar até o final dessa aula, tá bom? Na apologética, o diálogo envolve você principalmente ouvir atentamente o outro, tá? As objeções, as perguntas, você precisa buscar entender realmente o que a outra pessoa está querendo dizer, tá? E respondê-las com argumentos claros, com argumentos convincentes e bem fundamentados. O diálogo é o meio pelo qual uma verdade que você defende pode ser assumida por outra pessoa também, tá? Então isso é muito importante. Sem isso, é difícil, né? Você convencer alguém através da internet, de artigos, mesmo de conteúdos que a gente faz, que a gente produz aqui, que vocês também eventualmente possam produzir, sem ser uma conversa realmente pessoal, é difícil que haja um convencimento. O diálogo é o meio pelo qual os nossos argumentos, ou melhor, as verdades que nós defendemos, elas possam ser assumidas por outras pessoas também. E isso é difícil de você alcançar em meios impessoais, como artigos de internet, vídeos, etc. Numa conversa franca com uma outra pessoa, é possível que você consiga abrir, né, a sua mente, o seu coração para receber aquela verdade, tá? E a chave para o bom diálogo é a compreensão mútua. Compreensão mútua. Você precisa entender o que o outro crê, tá? E o outro precisa entender precisamente aquilo que você crê, tá? Então você precisa ouvi-lo com muita atenção e precisa ter o cuidado de expor a doutrina católica de modo que o seu interlocutor consiga entender perfeitamente também, tá? Sem isso, não se faz apologética de verdade,
tá? Sem isso você vai criar espantalhos, né? Você vai cometer falácias na sua argumentação, né? Ou numa exposição eventual da doutrina católica, você pode omitir alguma verdade ou outra para tentar agradar aquela pessoa, e que no final das contas isso não vai gerar frutos, né? Então veja, aquela posição justamente do falso ecumenismo em que você omite verdades para não ofender o outro, não cabe aqui no diálogo, no hábito do diálogo que eu estou falando da apologética, tá? O diálogo não é simplesmente uma ferramenta útil do apologista, tá? O apologista que rejeita o diálogo rejeita mais do que uma ferramenta, ele rejeita a própria apologética. Então veja que aquela posição do falso ecumenismo, né, que busca omitir verdades para não ofender o outro, não cabe aqui, tá? E uma última colocação que eu poderia passar para vocês é que o apologista que rejeita o diálogo, né, rejeita mais do que simplesmente uma ferramenta da apologética, rejeita a própria apologética em si, tá? É preciso que nós realmente nos empenhemos, né, em estabelecer bons diálogos, diálogos frutíferos para a defesa da nossa fé, tá? Os vícios opostos a ele, ao hábito do diálogo: omissão, intolerância, hostilidade, tá? Então, quando você tem uma oportunidade de defender a fé, você tem o conhecimento certo e a segurança para expor aquilo que você crê, mas propositadamente você deixa a oportunidade passar. Omissão, né? Intolerância, uma palavra meio desgastada hoje em dia também, né? Intolerância você tem contra ideias, não contra pessoas, tá? Toda pessoa aberta e receptiva ao diálogo, ao debate, ao aprendizado, merece a nossa atenção, tá? Mesmo que isso implique, às vezes, escutar e considerar opiniões, críticas, objeções contrárias àquilo que a gente crê, tá? Então é preciso que a gente tenha bastante cuidado com isso. Intolerância você tem contra ideias, tá? Não contra pessoas. É óbvio que uma pessoa que é intolerante com você, você não tem nenhuma obrigação de ser tolerante com ela, certo? E eu nem recomendo que você gaste tempo com pessoas que não estão abertas ao diálogo. Mas a pessoa que está aberta, que está receptiva, que topa conversar com base na busca da verdade, essa pessoa merece a nossa atenção, tá? Então nós não podemos ser intolerantes com essa pessoa, tá? E a hostilidade é a apologética da porrada, que eu já falei tantas vezes, já condenei tantas vezes aqui, né? Simplesmente não tem motivos para você agir assim, tá? Se você aceitou uma conversa ou um debate com alguém que não é aberto, tá? Que não está receptivo àquilo que você tem para dizer, o problema é muito mais seu do que daquela pessoa. A culpa é muito mais sua do que daquela pessoa, né? O que eu recomendo é, se você notou que a pessoa não está aberta, não está interessada, né? Ignora solenemente e pronto. Você não tem que ficar respondendo, dando razão, se justificando para quem não está interessado em conhecer a sua fé, tá? Vai gastar seu tempo com outras coisas, né? Com uma boa leitura, com um bom estudo, que isso vai ser muito melhor, tá? Você precisa escolher melhor os seus adversários. E como conquistar, então, né, o hábito do diálogo? Primeira coisa, é entender que muitas das vezes, nem todas, mas muitas das vezes, as pessoas que vêm conversar com você sobre as coisas da sua fé estão preocupadas com a sua salvação. Isso vira uma chave na nossa cabeça, né? Elas pensam que você está no erro, que você está no caminho da condenação e elas querem tirar você desse caminho. E isso é uma coisa boa, né? O testemunha de Jeová aqui, todo domingo de manhã, bate na sua porta lá. Ele está preocupado com a sua salvação. Ele está errado, mas ele está preocupado com a sua salvação. Isso é uma coisa boa, certo? Então não tem motivo para você agir com impaciência, com hostilidade, com triunfalismo, intolerância. Tá entendendo? Tá?
Então, na grande maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas com a sua salvação. Então, atenda a essa preocupação delas, né? E mostre com caridade, né, aquilo que você crê e tentando, na medida do possível, provar que aquilo que você crê é a verdade cristã de fato, né? Depois, exercitar a escuta, né? Quanto menos você fala, mais você é ouvido. Já pararam para pensar nisso, né? Então deixa a pessoa sempre concluir primeiro a sua argumentação, sem interrupção, depois você oferece a sua resposta, tá? Dê total atenção, porque isso vai fazer você entender bem o que a pessoa está afirmando para que depois possa oferecer uma resposta adequada também, tá? Tenha em mente que, mesmo quando você está ouvindo algo contrário, né, à sua fé, você também está aprendendo algo, tá? Você está aprendendo uma objeção e isso é bom, vai fortalecer o seu trabalho apologético, né? Então, ouça com a atenção de quem gostaria de aprender realmente algo novo, tá? As virtudes da estudiosidade e da oração é o que vão preparar você para o diálogo. Olha só que maravilha, né? Elas são, por assim dizer, o treinamento, né? A oração e o diálogo são o treinamento, a oração e a estudiosidade são o treinamento, enquanto o diálogo é o campo de batalha, tá bom? Então, saiba do que você está falando, tome as suas armas, tá? E conheça também os seus inimigos. Claro, inimigos, estou falando aqui de figura de linguagem, tá? Argumentos que servem para ateus não servem para agnósticos. Argumentos que servem para luteranos não servem para batistas. Argumentos que servem para ortodoxos não servem para católicos liberais. Então você não pode tratar todo mundo igual, tá? Principalmente quando se fala de protestantismo, o que mais se vê são apologistas católicos tratando todos os protestantes como iguais. Isso é um erro tremendo, tá bom? Depois você vai precisar também desenvolver alguma habilidade de comunicação, tá? Isso você consegue com treino e com experiência. É difícil. E eu tô aqui treinando todo dia também. É difícil para mim. Mas estamos aí na atividade, né? Vamos lá. Vamos seguir firme, tá bom? Mas é importante, né? De repente, um curso de oratória pode ser uma boa, né? Vamos caminhando aí, buscando as alternativas que podem, tudo que pode aprimorar, né? Nossa capacidade de expor a doutrina é conveniente à apologética, né? Um passo de cada vez, certo? Seguimos então para o nosso último hábito, né? Que nós vamos ver hoje, que é o hábito da clareza, que é justamente a qualidade de ser fácil de entender, né? De ser direto, preciso na comunicação, né? E é uma das características mais importantes do diálogo. Então veja, a oração e a estudiosidade o preparam para o diálogo, né? E a clareza é uma das características mais importantes do diálogo. Tá tudo meio que interligado, tá? A clareza envolve a apresentação de argumentos de forma organizada, de forma concisa, né? Evitando ambiguidades e confusões desnecessárias, tá? A clareza é justamente o oposto da ambiguidade, o oposto da obscuridade, certo? E ela tem por finalidade promover a comunicação eficaz e a compreensão mútua daquilo que você está defendendo ou criticando, tá? A Ecclesiam Suam, do Papa Paulo VI, fala do diálogo e da clareza, tá? Sobretudo em 2 pontos. No que você concorda com o seu interlocutor, isso é importante, tá? Olha só, um Papa falando do diálogo, tá? Algo que nós falamos aqui que é importante para a apologética, e falando da clareza no diálogo, tá? É importante que você seja claro naquilo que você concorda com o seu interlocutor. E é importante que você seja claro também nas suas diferenças essenciais. Olha só o que o Papa diz. O desejo de nos unirmos com os nossos irmãos não deve levar a um enfraquecimento ou subtração da verdade. Totalmente contra
o falso ecumenismo, né? A longo prazo, não adianta você encobrir as diferenças, tá? Isso é realmente prejudicial, porque a pessoa vai descobrir a verdade mais cedo ou mais tarde. A clareza é essencial para o apologista católico, tanto no falar, quanto no escrever, quanto no pensar, né? Sabe quando você tem aquela ideia meio nebulosa? É isso que você precisa evitar, tá? Ninguém consegue explicar claramente algo que não tem algum domínio do assunto, né? Então existe uma correlação também entre a sua capacidade de explicar algo e o seu conhecimento desse algo, né? A sua compreensão desse algo que você precisa explicar, tá? A clareza é um dos pilares do diálogo, simplesmente porque é com a clareza, com o hábito da clareza, que nós tornamos verdades difíceis fáceis de compreender. Tá? Como um exemplo de clareza que me vem à mente agora, assim, rapidamente, o livro A Fé Explicada, do Padre Léo XIII. Verdades elevadíssimas da nossa fé são colocadas ali em palavras tão simples, mas tão ricas de significado, que tornam toda aquela complexidade algo simples, fácil, palpável de entender, além de ser tudo muito belo. O Padre Léo XIII é um exemplo de clareza na sua escrita, né? E é um exemplo aí que nós devemos emular, né? Copiar. Vamos ler então A Fé Explicada e vamos tentar buscar, né, a clareza que o Padre Léo XIII oferece para a gente nessa obra, tá? E a clareza ajuda também a prevenir mal entendidos, né? E permite, claro, uma absorção melhor das ideias apresentadas, tá? Na apologética, a clareza é aplicada através da apresentação de argumentos bem estruturados, com linguagem acessível e exemplos concretos. Então você não precisa falar como um tabelião de cartório se isso não é natural para você, tá certo? Então você evita jargão desnecessário, evita termos técnicos quando eles não são necessários. Às vezes não dá para fugir, né? Mas não tem necessidade de você falar palavras difíceis de compreender se você sabe que o seu interlocutor não vai entender. O objetivo é que ele entenda aquilo que você está falando, certo? Do contrário, enfim, não vai dar resultado nenhum, tá? Simplificar conceitos complexos sempre que possível, né? Sem comprometer a precisão, claro, né? Ou a profundidade do conteúdo. Então tudo isso é muito importante, meus caros, tá? E os vícios opostos à clareza são a obscuridade, a ambiguidade e a prolixidade, tá? Obscuridade é a falta de clareza ou a confusão na argumentação ou na exposição de uma ideia, tá? Normalmente isso indica também uma falta de compreensão do assunto, tá? Se a sua compreensão é nebulosa, a sua exposição vai ser obscura, tá? A ambiguidade é a falta de definição dos termos. Tá? Quando você faz uma declaração, quando você coloca uma palavra, uma frase, que pode ter muitos significados, você deixa isso tudo muito aberto, qual é o resultado? O resultado é incerteza, o resultado é má interpretação. Então você precisa definir bem os termos com os quais você quer lidar, certo? E a prolixidade é justamente falar demais. É algo que eu tento evitar o tempo todo. Por isso que as minhas aulas são todas programadas para que eu não fique abrindo parênteses em cima de parênteses e depois não consiga mais fechar e voltar para onde eu deveria, tá? A prolixidade é você falar demais, é a tendência de ser mais extenso do que deveria, né? Aquela pessoa que é muito minuciosa na expressão das suas ideias e acaba deixando a comunicação meio turva, né? Chega um ponto que você já não sabe mais para onde a pessoa está caminhando. Difícil de acompanhar. Então, são vícios aí que podem dificultar a compreensão do público, causar confusão, mal entendidos e vai acabar enfraquecendo a eficácia dos seus argumentos, tá? Então isso é muito complicado. Como que você adquire, como que você conquista a clareza? Principalmente através do estudo da lógica, que a lógica vai lapidar a forma com que você pensa, tá? O estudo da gramática vai lapidar a forma com que você se expressa, então é importante também. Tá? Eu estou devendo o estudo da gramática mais aprofundado, preciso ainda me dedicar a isso, mas é importante que a gente se dedique a isso, tá? Lógica, gramática e, claro, a leitura, né? Então, seja bons livros de apologética, livros de teologia e também a boa literatura,
né? Tudo isso vai ampliar o nosso repertório, vai ampliar o nosso vocabulário para que nós sejamos mais claros, né? E tenhamos um domínio melhor, maior, né? Das palavras com as quais nós devemos usar, né? Para defender a nossa fé, tá? Outras dicas importantes que eu anotei aqui para a gente não esquecer. Escrever sempre o que você vai falar, tá? Eu faço isso o tempo todo, como eu disse, né? Buscar utilizar analogias ou histórias que ilustram alguns conceitos que são mais abstratos, que são difíceis de entender, né? A Trindade, muitas das vezes alguém utiliza a figura do sol e tal. Esses dias eu estava dando catequese para minha filha e eu evoquei a figura da flor, né? Claro que são analogias imperfeitas, mas de acordo com o público com o qual você vai lidar, podem funcionar. Minha filha entendeu, né, que o caule, o núcleo e as pétalas são uma flor, né? Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Para ela, por hora, que tem 5 anos, basta, né? E depois, um outro exercício é você sintetizar, você resumir tudo aquilo que você estuda e tudo aquilo que você lê. Isso ajuda muito, né? Depois, quando você for dialogar, for escrever, for pensar, isso ajuda muito na exposição das ideias, né? Com clareza e tudo mais. Então veja como está tudo alinhado, né? Eu comentei agora há pouco. A oração nos conecta com o autor da fé, com o autor das verdades com as quais, as verdades as quais nós defendemos, né? E ao mesmo tempo é por ela que nós alcançamos as graças necessárias para estudiosidade. E a estudiosidade é o que vai conferir ordem e método aos nossos estudos e é o que vai nos dar confiança, propriedade, segurança para nós estabelecermos o diálogo, né? E o diálogo é a aplicação da apologética, né? É a apologética na prática, é o lugar, digamos assim, né, onde nós vamos ouvir e falar e testar os nossos argumentos e desenvolver a nossa apologética para que ela se torne cada vez mais efetiva e cada vez mais clara, né? E a clareza no falar, no escrever, ela é alcançada com a prática, com a experiência no diálogo, com a experiência do estudo, da oração, né? O diálogo é preparado pela estudiosidade e a estudiosidade é alcançada com a oração, né? Então veja, a clareza você alcança com a prática e a experiência no diálogo. O diálogo é preparado pela estudiosidade e a estudiosidade é alcançada ou enriquecida com a oração. Uma coisa leva a outra. Oração leva ao estudo, estudo leva ao diálogo e o diálogo leva à clareza. Isso significa simplesmente que a gente não pode negligenciar nenhuma dessas coisas, tá? Nenhum desses pontos podem ser esquecidos se nós queremos ser bons apologistas, se nós queremos ser mestres da apologética, tá? E você naturalmente vai perceber que eles estão presentes na vida, né, dos grandes apologistas que nós admiramos. Todos eles são pessoas de muita oração, todos eles são pessoas, né, de muito estudo, todos eles são pessoas que não perdem a oportunidade de compartilhar a sua fé, né, e todos eles são muito claros naquilo que falam, naquilo que escrevem. Tá bom, meus caros? Recomendações aqui para a gente encerrar de leituras para a gente desenvolver cada um desses hábitos, tá? Oração, Filoteia, São Francisco de Sales, tá? Ou Práticas do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse livro de Santo Afonso foi o que mudou a minha vida, tá? Recomendo para vocês. Numa aula anterior eu recomendei Filoteia, né? Agora deixo essa recomendação aí de Santo Afonso, que vale a pena, tá? Estudo. Recomendei a umas aulas passadas a Vida Intelectual do Sertilanges e agora recomendo Como Ler Livros do Mortimer Adler, tá? Não vou perder tempo me detendo aqui no que significa, do que se trata cada um desses livros, depois vocês podem procurar aí que vocês vão achar, tá? E Diálogo e Clareza também do Mortimer Adler, Como Falar e Como Ouvir, tá bom?
Meus caros, espero que tenham gostado. Falamos aqui então de oração, de estudo, de diálogo, de clareza, tudo que é importante para que eu e para que você sejamos bons apologistas católicos. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, espero que tenham gostado e eu vejo vocês na escola. Salve Maria, tchau, tchau. Além das aulas semanais, os inscritos da Escola de Apologética têm acesso a formações completas para a defesa da fé e a nossa comunidade de alunos. Nós também vamos promover debates e outras ações, além de produzir muitos materiais para fortalecer a apologética católica no Brasil. Nós queremos um Brasil católico de verdade, mas sem um exército bem formado, capaz de apresentar com propriedade e segurança as razões da nossa fé, isso não será possível. Se você compartilha desta mesma aspiração que nós, eu te faço um convite. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo, conheça em nosso site tudo o que nós temos para oferecer e faça a sua inscrição na Escola de Apologética. A hora é agora. Eu vejo você na escola.